Olá, queridos, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. E se não estiver, o objetivo aqui é fazer ficar. Bom, o que eu trouxe de reflexão para vocês hoje? Não tenha medo de romper com o que te faz mal. Isso serve para qualquer coisa, mas eu vou me ater aqui sobre relacionamentos. Principalmente relacionamento com o outro, né? Porque também podem ser questões com você mesmo. Muitas vezes as pessoas se sentem aprisionadas num relacionamento ou por conta do laço sanguíneo, ou por conta de ter se comprometido de alguma forma lá atrás, pelo medo do que as pessoas vão dizer. E ao longo do tempo, na insistência desse relacionamento que causa tantos prejuízos, a pessoa vai adoecendo, a pessoa vai perdendo algumas características, né? Ela vai se perdendo ao longo do caminho em função, né, desse relacionamento que traz essas consequências, né, de prejuízo, de mal-estar. E a pessoa vai permitindo que esse mal aconteça. Afinal, né, como eu sempre falo, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, eu vejo muitas situações de pessoas que têm uma série de dificuldade, né, em lidar com o que vem do outro. Podem ser relacionamentos tóxicos, por exemplo, né, pessoas que não trazem bons sentimentos, que não despertam boas reações, pessoas que fazem com que você saia da presença dela sempre pior, né, do que quando chegou. Pessoas que não te impulsionam, que não caminham com você, que não são otimistas em relação às suas demandas, né? Nenhuma delas te puxam para trás. E eu vejo muitas pessoas mantendo esses relacionamentos, ou porque se trata de um parente, e aí existe toda uma questão, talvez cultural, talvez por algum viés religioso, né? De que, porque a família é parente, você precisa conviver, você precisa manter essa relação. E não é bem assim que funciona, né? Você não vai falar para sua mente que você precisa manter aquele relacionamento que não te faz bem, né? Onde você não consegue ter uma interação saudável e positiva só porque existe ali um vínculo, né? Um laço sanguíneo ou algum vínculo familiar de alguma forma. Ou porque é uma amizade de muitos e muitos anos. E aí, nossa, mas é meu amigo, é minha amiga da vida inteira. Como que eu vou romper? E no fundo, essas são apenas prisões, né? Prisões que te mantêm ali cativo por conta de algo que não se sustenta. Esse tipo de argumento não se sustenta. Se uma coisa está te gerando um mal-estar, se uma coisa está te gerando algum tipo de adoecimento, é importante você repensar, né, se ela deve estar na sua vida. Se você não encontrou uma forma de lidar com essa pessoa, com esse relacionamento, sem se sentir afetado ou afetada, então tem alguma coisa realmente que precisa ser revisto, né? Não é o caso de simplesmente excluir todas as pessoas difíceis ou que a gente não tem uma boa interação, não é isso. Existem pessoas que são difíceis aos nossos olhos, né? Porque a gente também pode ser difícil aos olhos de alguém, mas as pessoas podem ser difíceis aos nossos olhos, mas de uma maneira que a gente consegue lidar, de uma maneira que isso não traga um afetamento maior. E existem aquelas pessoas, né, que têm uma proposta de relacionamento mais conturbado, uma proposta de relacionamento onde a crítica é constante, onde o conflito é constante, onde a imposição de ideias é constante. Esses relacionamentos que desgastam, que te trazem sempre um peso, que te trazem sempre um sofrimento, e aí vale para relacionamento conjugal, vale para relacionamento entre pais e filhos, vale para relacionamento de amizade, relacionamento profissional.
quaisquer tipos, né, de relacionamentos que te tragam essa situação desgastante, essa situação sofrida, realmente precisa ser reavaliada para ver se vai ter uma ruptura. Agora, ruptura quer dizer virar inimigo? Não. Ruptura quer dizer você nunca mais ver essa pessoa? Não. Você vai romper essa relação do jeito que ela é. Uma relação permissiva, uma relação onde você está sempre abrindo espaço para esse negativo, para essa consequência ruim. Provavelmente, nem com todo mundo que você tem esse tipo de relação, você vai poder romper de nunca mais ver, né? Talvez seja uma postura muito radical. E tudo que é radical, né, é adoecido também. Então é importante você pensar numa maneira de ter uma distância segura com essa pessoa, com essas pessoas que você tem esse tipo de relacionamento, né? A distância segura é aquela que você não permite o prejuízo dessa relação. É aquela que você sabe que você tem que filtrar aquilo que você vai ouvir, que você vai ter que filtrar aquilo que você vai falar, e aquela relação que você vai, inclusive, regular o tempo de convivência, né? A frequência com que essas pessoas se veem ou se relacionam. Isso é saber romper de uma maneira saudável com relacionamentos que não te fazem bem, né? E aí pode entrar a nomenclatura do relacionamento tóxico, né? Relacionamento abusivo, enfim. Cada um vai entender da sua maneira de acordo com a avaliação que vai fazer desse relacionamento. Então, a reflexão que eu queria gerar aqui hoje é exatamente isso, para você pensar se você não está mantendo esse tipo de relacionamento por medo de algum julgamento. A gente sempre tem essa questão do julgamento alheio, né, como algo que pesa, algo que muitas vezes é impeditivo para você agir do jeito que deveria, do jeito que gostaria, né? Pensar se isso não é por conta de uma ideia, de uma crença limitante, né? Porque é um parente, porque é um familiar, então eu tenho que aguentar, eu tenho que passar por isso. Não existe isso, né? A mente, ela precisa de entendimentos coerentes, de posicionamentos coerentes. Todo posicionamento que você segue, sem que haja ali uma compreensão, sem que haja toda uma análise, né, criteriosa, uma análise específica para você e não de senso comum e não no geral. Então a mente ela tem a necessidade de que a gente faça avaliações personalizadas, né, individualizadas. Nem sempre o que serve para mim vai servir para você. Então é fundamental que você analise o seu contexto, o que está acontecendo ali na sua vida e que tipo de relação é essa. E não ficar presa a esses rótulos, né? Seja, como eu falei, porque é um parente, porque é um familiar, porque é um amigo de infância. Nada disso deve ser pré-requisito, nada disso deve ser argumento para que você sustente um relacionamento. Então pensa direitinho, as pessoas com quem, né, você mantém uma relação, as pessoas que você mantém na sua vida, o quanto elas estão te acrescentando, se elas são uma influência negativa porque você está permitindo que esse negativo, né, te interfira nas suas escolhas, interfira no seu humor, né, altere o seu estado emocional, o seu padrão mental. Nós podemos aprender muito e tirar boas lições, inclusive com as pessoas que consideramos difíceis, mas existem aquelas que, na verdade, não geram apenas um aprendizado e uma reflexão. Geram também esse aprendizado, mas geram muito mais prejuízos, né? São relações que vão te minando aí a saúde emocional e quando você percebe, você não é uma pessoa com boas influências, né? Você é uma pessoa que está sendo negativamente afetada por essa relação, porque todos nós sofremos transformações, né, ao longo dos relacionamentos que a gente vive, as pessoas que a gente conhece, as experiências que a gente tem, que a gente vive. Mas elas não necessariamente precisam ser negativas ao ponto de eu estar percebendo, né? Porque quando a gente não percebe, até aquele momento, ok, né? Você vai levando aquele relacionamento porque não entendeu ainda o quanto ele é prejudicial para você. Mas a partir do momento que você entendeu que aquilo não te faz bem, se você mantém, você está agindo contra você mesmo.
Então a proposta é gerar essa reflexão, né? Das pessoas com quem você convive, que você se relaciona, o que você consegue absorver delas, né? São absorções saudáveis, né? São percepções positivas que te geram aí um crescimento, que te geram um tipo de comportamento com você mesmo positivo, porque às vezes você sai da presença daquela pessoa que não te traz uma boa imagem de você mesmo, e aí isso agride a sua relação com você, né? Algumas pessoas são tão negativas ou são tão prejudiciais com o outro que elas conseguem afetar até mesmo a relação que ela tem consigo mesma. Então, essa reflexão é importante para que de vez em quando a gente faça aquela limpa que a gente precisa, né, na nossa vida, para seguir mais leve, para entender o que está atrapalhando, o que está nos impedindo de crescer, de progredir. E como eu falei, não é para você se livrar, né, dessas pessoas na sua vida, não é para você excluir, romper, até pode, se você achar que deve, aí vai de cada um. Mas eu acho também que é possível você conviver de uma maneira saudável, mantendo uma distância segura, sabendo que tipo de relacionamento você vai manter com aquelas pessoas, de uma maneira bem equilibrada, né? Sem que você precise radicalizar ou que você precise, nesse primeiro momento, dar um passo assim tão intenso, né? Um passo que vai ter aí talvez uma consequência que nem você vai conseguir bancar de imediato. Talvez aquilo que você faça gradativo, aquilo que você faça de uma maneira mais reflexiva, vai te gerar um impacto bem menor, para você e para o outro também. O objetivo aqui não é a gente fazer bem para a gente fazendo mal para o outro, né? Se a gente conseguir conciliar esse bem-estar que a gente sente e ele automaticamente vai ser passado para o outro, porque nós lidamos com o outro a partir de quem somos, né? E se tem alguém que nós estamos permitindo que nos faça mal, a gente vai devolver da mesma forma, porque se a gente não vai estar bem, a gente vai ter essa interação, essa devolutiva da mesma forma, né? Negativa. Então, que vocês possam refletir sobre os relacionamentos que vocês mantêm, né, na vida, as pessoas que vocês estão estreitando, né, e fortalecendo os laços, e até que ponto esse laço não está sendo um nó muito apertado, né, um nó que na verdade mais sufoca, né, do que mantém aí um bom vínculo. Muito obrigada pela atenção. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva para poder receber notificação de próximos vídeos, né? Para a gente aumentar aí a nossa interação, o nosso contato. Eu espero que essa seja uma relação bem positiva, bem construtiva. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil de alguma forma, dá um like para mim. E compartilha, né? Vamos seguir firmes aí na nossa corrente do bem. Se a gente pode estender um possível bem, né, que a gente recebe, por que não fazer isso, né? Compartilhar com outras pessoas, porque a proposta aqui é sempre essa. Beijos e até breve!